Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu Instagram para tratarmos, Mameire, saudade, para tratarmos de um assunto que eu acho de suma importância. Com meu amigo, o teólogo, pastor Gutierrez, pastor Cláudio Veiga, um abraço. Pastor Gutierrez Fernandes, seja bem-vindo mais uma Opa, vez. pode ser, meu irmão. Mais uma Como vez, vai? obrigado, viu, pelo carinho. Prazer, meu. Privilégio. Silas, saudade sim, Silas. Gente, desculpa pelo horário, eu estava em BR com a minha esposa e não deu para a gente chegar às 10, mas chegamos às 22h30. Zé Bruno, um abraço, meu querido. Pastor Gutierrez, como eu estou fora de casa, eu não estou com o seu livro aqui que eu gosto tanto. Você tem um exemplo aí para apresentar para a gente? Eu tenho. Tá aqui, ó. O Espírito e a Palavra, Meu Deus, CPAD. esse livro é terrível. A Quantas gente vai páginas? falar dele hoje. São 238. É um livro muito legal, tem exposição bíblica, teologia e a gente ri muito, tem humor. Eu acho que até no prefácio o Mendes fala, não fala, pastor, do humor das suas palavras? Quem fala mais é na introdução, o André, que Na fez a introdução, que introdução, né? É fala. o André, né? O André Muito, menciona isso. muito legal. Então, bora ver se a gente chega aí pelo menos a 800 pessoas, porque eu quero alcançar mais pessoas. Pastor Gutierrez, fala o seu Instagram para nós, para os seguidores aí também te acompanharem. O meu tá como Guti, né, de G-U-T Siqueira, que é meu sobrenome. Aí vocês podem me seguir. Até aproveitando, pastor Eliseu, eu tenho um blog também, que é o teologiapentecostal.blog, e lá tem bastante material. E tem esses dois livros, né? O Revestidos de Poder e o Espírito e a Palavra. Verifica se é esse que eu comentei aí e fixei. Deixa eu ver. Acho que não. Deixa eu só confirmar aqui, que eu não lembro de cabeça também. O meu tá como Gutierrez Fernandes. Eu botei Siqueira. Gutierrez Fernandes, tudo junto. Peraí que o senhor fala do blog. Gutierrez Fernandes. Juiz. Fala do blog para nós, pastor. Então, esse blog eu tenho já há 13 anos. Tenho Vixe. trabalhado esse tema desde que eu tinha 18 anos, né? E graças a Deus cresceu o trabalho ao ponto que virou livro, né? Que primeiro foi o Revestidos de Poder, que você já recomendou aqui no seu canal, e depois, no ano passado, saiu o Espírito e a Palavra pela CPAD. E vai sair esse ano um livro pela Thomas Nelson Brasil, né? Em coautoria com o pastor Kenny Terra, lá de Vitória. Sim, ele me falou. E assim, vai ser um livro que vai ter capítulos escritos por mim, serão 4 capítulos e 4 por ele. E os 4 últimos capítulos serão artigos de teólogos internacionais. Vai ter o Craig Kinner, vai ter o Velich Karkheim, que é um finlandês, Kenneth Archer, e hoje a gente confirmou mais um, que vai ser o Robert Menzies. Também ele vai estar no nosso livro. Então vai ser um livraço aí. Graças a Deus a gente vai produzir uma obra grande, vai ser muito provavelmente mais de 400 páginas, mas aí discutindo a fundo a questão da teologia e da hermenêutica pentecostal. Então estou muito animado com essa obra, porque, primeiro, porque a gente vai estar trabalhando com uma outra editora, também muito grande, também Sim. muito respeitada, né? Sou muito grato a Deus pelo meu espaço na CPAD, mas também está abrindo esse outro espaço, que é importante também para alcançar um outro público, além da Assembleia de Deus, e também podendo trazer aí grandes nomes da teologia pentecostal mundial, Amém. e com textos exclusivos, né? Então é muito, muito bom. Ô, Eric! Ô, Eric! Fecha a janela aqui que tem uns motoqueiros endemoniados aqui. Pera aí, amigo. Meu Deus.
Os motoqueiros demoniou, mas, rapaz. Estamos na casa de uns amigos nossos que casaram hoje aqui no interior do Goiás. Então, bora lá. Tranquilo. Eu queria... A gente vai aumentando aí a quantidade de pessoas, pastor, porque falar de Bíblia é sempre assim. Quando é palhaçada, enche. Vamos falar... Eu gostei do seu novo cenário aí, pastor Gutierrez. O meu não é original. Tá mais bonito, né? Coloquei até a capa do livro aqui, ó. Aí, na TV. Cara, muito top, muito top. Então vamos lá. O Espírito e a Palavra. A gente vai falar sobre fundamentos, características e contribuições da hermenêutica pentecostal. Um livro lançado pela CPAD que eu indico. Depois da live eu colocarei a foto desse livro no meu story para os irmãos adquirirem, porque tem influenciado muito a minha vida, minhas mensagens, e vai impactar a sua vida também. O que é, pastor Gutierrez? Dá uma pincelada para nós, porque são 10 perguntas, e eu quero ser fiel às perguntas. O que é hermenêutica pentecostal? Expõe para a gente, para algumas pessoas que não conhecem ainda. Antes, assim, o pastor Eliseu, com a generosidade dele, sempre me chama de pastor. Aí o pessoal, você é pastor mesmo? Ainda não. Ainda não foi ordenado, né? Ainda não foi ordenado ao ministério pastoral. Só para esclarecer, porque... Evangelista? Porque no Ministério Belém, você não vira obreiro em nada, além de cooperador, sem estar casado. Então, como eu casei agora, em dezembro, então agora que vai começar esse processo de consagração ao presbitério e tal, né? Que aqui tem um esquema bem diferente. O senhor não auxilia numa igreja? Como sim. Como cooperador, né? Cooperador, sim. Cooperador, sim. É a nomenclatura. Do Belém, da Assembleia de Deus Missão. No Belenzinho a gente chama de cooperador, mas desde a minha adolescência também eu venho trabalhando como professor de escola dominical, superintendente de escola dominical, né? Mas para ser presbítero, evangelista, pastor, no Belenzinho tem que ser casado. E como eu sou recém-casado, agora que vai começar esse processo. Eu concordo. Só para esclarecer... Sempre quando me chamavam de pastor, eu dizia, não sou pastor ainda. Só para esclarecer, porque teve gente na última live que perguntou, não, o pastor estava lá te chamando de pastor, você já foi consagrado? Ainda não. Mas você perguntou o que é hermenêutica pentecostal, né? No meu livro, eu trabalho o conceito de hermenêutica como uma forma de leitura peculiar dos pentecostais. Então, quando a gente fala aí de hermenêutica, nesse sentido, a gente não está falando necessariamente de técnicas de interpretação, mas sim da ideia de interpretação de maneira geral. Porque, assim, os cristãos, de maneira geral, eles têm métodos de interpretação da Bíblia, que são métodos que você usa para interpretação de qualquer texto. Você tem que observar o contexto, a gramática, o contexto histórico, né? Isso serve para qualquer texto antigo. E a Bíblia também, a gente pode usar essas ferramentas e deve usar essas ferramentas. Mas quando eu falo em hermenêutica pentecostal, eu estou falando um modo peculiar dos pentecostais lerem a Bíblia. Porque todo grupo cristão tem um modo peculiar de leitura, que não é mais importante do que o modo geral. Vale ressaltar. Só que a gente precisa entender o nosso modo peculiar de ler a Bíblia. Mas existe uma hermenêutica reformada, existe uma hermenêutica luterana, existe uma hermenêutica católica e também existe uma hermenêutica pentecostal, que é justamente esse modo peculiar. E qual é esse modo peculiar? É justamente um grupo, os pentecostais, que formam esse grupo que, ao ler a Bíblia, tem um interesse maior em vivenciar a experiência dos primeiros cristãos, dos apóstolos, do próprio Cristo na nossa vida hoje. Então esse é o modo peculiar da leitura pentecostal. É o compartilhamento dessa experiência que havia na igreja primitiva para a igreja contemporânea. Ele lê a Bíblia e diz, eu posso. Eu posso viver essa... eu leio ali o milagre de Jesus, eu leio algo que aconteceu na igreja primitiva e digo, não, assim como eles experimentaram, eu também posso experimentar. Então, assim, você que cresceu, eu que cresci numa igreja pentecostal, quantas vezes a gente já ouviu aquela frase de Jesus, né, que vocês farão obras ainda maiores, e as pessoas atribuíam isso,
isso aqui é para a gente. Jesus está falando que a gente vai fazer obras ainda maiores do que foram feitas no seu ministério, né? Então, esse tipo de leitura, de se ver como continuidade da igreja primitiva, de se ver como continuidade do ministério de Jesus, é que torna a leitura pentecostal uma leitura muito peculiar, que não é comum em outras tradições cristãs. Não era comum na leitura católica, não era comum na leitura reformada, na leitura luterana, mas com o pentecostalismo isso tem é realçado, né? Tem um papel especial, e é por isso que a gente precisa trabalhar esse assunto de hermenêutica pentecostal. A hermenêutica pentecostal é uma inovação? Porque Não, não. tem a teologia histórica, a hermenêutica histórica, Sim. e agora o senhor apresentou esse método que nós temos. Seria uma É. inovação? Não, não inovação no sentido de que não queremos criar uma hermenêutica para substituir a hermenêutica clássica, né? Puxa, a gente vai falar agora que esse modo de leitura é o único correto, que todo mundo tem que adotar. Não Isso é seria uma isso. inovação. Isso seria uma inovação. A gente não está propondo isso. Ninguém aqui está abandonando o modo que sempre foi ensinado de se interpretar a Bíblia, de fazer exegese, a importância de se aprender as línguas originais, o grego, o hebraico, de entender o contexto histórico. Tudo isso deve ser mantido, né? Porque a hermenêutica pentecostal não é uma proposta de destruição do que estava aí para colocar algo novo, mas sim é realçar aquilo que é bom da tradição pentecostal e que outras tradições podem também aproveitar. Porque, assim, essa importância de se ler a Bíblia de modo experiencial é algo que todo cristão precisa, não é só o pentecostal. Então, por isso que a gente precisa defender esse ponto de vista, a gente precisa trabalhar isso. Com isso, a gente não está dizendo que estamos substituindo a hermenêutica clássica, nada disso, mas sim complementando, né? Essa é a ideia, é um complemento à hermenêutica clássica. É um complemento a essa leitura clássica da Bíblia. Porque, assim, um grande perigo, pastor Eliseu, quando eu fico na leitura clássica da Bíblia, quer entender a língua original, quer entender o contexto histórico, com o tempo, transformar a Bíblia numa espécie de animal a ser analisado, a um corpo a ser analisado, sabe? Como se fosse um animal morto, um corpo morto, que eu vou dissecar esse corpo, né? Mas aquilo não me afeta em nada, porque eu só estou ali para observar uma experiência passada, e não para reviver aquela experiência que está Minhas ali, palavras são né? espírito e vida, né? As palavras que eu Isso digo mesmo. são espírito e Isso vida. mesmo, é justamente a teologia e a hermenêutica pentecostal querem trabalhar isso. A Bíblia é a palavra de Deus, acima de tudo, e é um livro vivo, né? Deus continua falando através da sua palavra, e nós temos que levar isso muito a sério. A Bíblia não é meramente, embora tenha história, embora tenha o que ser investigado, mas a Bíblia não foi escrita com esse propósito de ser um museu que eu vou lá entender como era o passado, e sim de ser um espelho do nosso presente. Essa é a Tudo ideia que, baseado nela, né, mas nem tudo nela. precisa ser deixado nela. Você pode Sim, extrair isso de lá mesmo. para sua vida. Isso mesmo. Essa é a ideia. Então, é isso que a hermenêutica pentecostal fala. Eu não estou dizendo que todo irmão que não é pentecostal faz a leitura bíblica dessa forma, mas a gente tem que reconhecer que a valorização da Bíblia como a palavra viva de Deus, que reflete no contemporâneo, é algo que os pentecostais realçaram mais do que outras tradições cristãs, Sim. né? Isso a gente tem que colocar na conta dos pentecostais porque eles merecem, Glória a Deus. né? Nós, pentecostais, nos adaptamos ou nos baseamos muito, falamos muito, gostamos muito da literatura lucana, do processo do trabalho de Lucas. E Isso. falando dele, qual é a forma como os pentecostais leem o livro de Atos dos Apóstolos? Pois é, isso é muito importante porque durante muito tempo na a teologia tradicional olhava para Atos meramente como um livro histórico, que registrava a história da salvação, a história do nascimento da igreja, mas que, assim, ficou ali, ficou naquela história, não diz respeito muito a gente, não é o modelo para a igreja de hoje. Era uma frase muito comum em alguns exegetas
do começo do século XX, que Atos não deveria servir de modelo para a igreja hoje. Porque Atos não teria sido escrito, o livro de Atos, com esse propósito de ser modelo, e sim de ser apenas um registro histórico da igreja. Isso é falso, totalmente falso, né? Lucas era teólogo também, além de historiador, Grande. então tudo aquilo que ele escreveu com um propósito de que a igreja ali seguisse, que aquilo ali servisse como modelo perene, que a igreja para frente olhasse aquela história e pudesse ali contemplar um modelo a ser seguido e não só a ser observado. Então é isso que o pentecostalismo trouxe de novidade. Quando você pega, por exemplo, um teólogo histórico famoso, muito bom, assim, recomendo bastante ele, mas que vacilou nesse ponto, que foi o John Stott, no livro Batismo e Plenitude do Espírito, o John Stott fala isso, né? Não, Atos é apenas um livro histórico, a gente não deve construir doutrina a partir de narrativas, né? Então, assim, você vê que é um grande equívoco, porque se a gente for levar isso muito a ferro e fogo, e não construir doutrina em cima de narrativa, a gente teria que jogar fora várias doutrinas, inclusive a Começando doutrina do do inferno. Gênesis. Isso, a doutrina da queda, que É. é uma narrativa, a Criou própria Deus o céu doutrina e do a terra. inferno, a doutrina da criação, né? Eu chamo a atenção da doutrina do inferno porque quem é que traz essa doutrina na Bíblia? É Jesus por meio de narrativas. Né? Sim. Paulo não menciona, por exemplo, a doutrina do inferno de maneira, pelo menos, explícita. Então, assim, é um problema você afirmar que não é possível construir teologia a partir de narrativas. Então, os pentecostais vieram e disseram que não é assim, que a gente tem que construir, sim, teologia a partir de narrativa. Isso não quer dizer que toda narrativa seja teológica, né? Isso não quer dizer. A gente precisa ter discernimento também. Mas como que a gente vai ter discernimento? Estudando a fundo o livro, observando aquilo que aparentemente o autor está colocando como padrão, aquilo que ele repete, aquilo que ele dá muita ênfase, né? Então aquilo ali basicamente vai servir como padrão para a gente hoje. Então é esse tipo de leitura peculiar em cima do livro de Atos que os pentecostais fazem. E aí vale a pena também mencionar, pastor Eliseu, que é, isso não quer dizer que os pentecostais sejam apenas lucanos, né, e Uhum. desprezem o restante da É. Bíblia. Né? Não, nada disso. A Bíblia é a palavra de Deus no seu todo, né? Tudo que foi escrito. A gente não vai criar um cano dentro do cano, né? É. Um livro mais especial do que outros. Então, justamente por isso que a gente também, quando vai chegar nas epístolas paulinas, vai observar a ênfase que Paulo dá nos dons espirituais, por exemplo, né? Então, assim, a gente vai ler a Bíblia como um todo. A gente gosta muito de Atos, Sim, do que de Lucas deu Lucas. ênfase à pessoa do Espírito Santo e a sua ação, mas nós cremos por completo que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, Sim. inerrante. Não Ah, existe livro mais importante do que outro. não pode. Há uma teologia do Espírito Santo diferente nos escritos de Paulo e Lucas? Tem sim. É importante observar isso porque Paulo e Lucas têm preocupações diferentes. Isso não quer dizer que eles tinham uma briga entre si A ou que eles teologia defendiam uma. diferente não significa divergente. Isso mesmo, divergente. Não significa. Pelo contrário, significa que é uma teologia complementar. Né? Complementar. Porque assim, o seu ministério é diferente do meu, pastor Uhum. Eliseu. O seu ministério é um ministério de pregação, é um ministério voltado a uma pregação como evangelista, né? O meu ministério é um ministério mais de ensino. Isso não quer dizer que estamos aqui em concorrência, né? A igreja precisa desses dois ministérios. Né? Então, a mesma coisa em relação a Paulo e Lucas, a forma como eles abordam o Espírito Santo. Paulo dá uma ênfase maior no papel do Espírito como salvador, como santificador, ou seja, o papel do Espírito no processo da salvação. Enquanto Lucas dá uma ênfase maior no Espírito Santo no seu processo de carismático, de revestir o homem de poder para evangelizar. E essa é a grande ênfase. O versículo-chave de Atos é Atos 1:8, e sereis revestidos de poder, né, para ser o quê? Testemunha em Jerusalém, na Judéia, Isso em vem no Samaria. Evangelho de Lucas, se completa em Atos.
Isso. E ali é uma promessa-chave desse livro, né? Que o revestimento de poder é para tornar o crente uma testemunha, e essa testemunha vai proclamar o evangelho com mais ousadia, com mais coragem, né? Então, essa é a ideia. E aí, não é uma ênfase, por exemplo, em Paulo. Paulo não discute o batismo no Espírito Santo, né? Quem discute isso é Lucas. Mas Paulo vai falar dos dons espirituais. Paulo vai falar do fruto do Espírito. Paulo vai falar do papel do Espírito Santo na santificação. Estamos falando de Essa ênfase, tá, irmãos? É ênfase. ênfase, né? Isso mesmo, ênfase. E é interessante que essas ênfases já estavam presentes no Antigo Testamento. Sim. Porque quando você pega o profeta Joel, ele destaca o papel do Espírito como aquele que reveste de poder. Já o profeta Ezequiel destaca o papel do Espírito como santificador. Porque o Espírito é aquele que troca o coração de pedra por um coração de carne, né? Verdade. Então, assim, a gente costuma falar na teologia pentecostal que Paulo é da tradição de Ezequiel e Lucas é da tradição de Joel, né? Mas Uhum. são tradições complementares, né? Isso Porque a vale Bíblia, bem pastor, destacar. a Bíblia, Gutierrez, professor, Tô é uma tranquilo. revelação progressiva. Ela vem, né, de Gênesis até Apocalipse, progredindo, Sim, abrindo leques para nós. isso mesmo. Eu costumo comparar assim, é igual uma criança, né? Você não pode dar uma feijoada para uma criança, né? Você precisa preparar o estômago dessa criança aos poucos, né? É. A mesma coisa, a revelação de Deus ao homem pecador. Quando Adão e Eva pecam e Deus faz a primeira promessa messiânica, Deus fala ali ao casal que da semente da mulher, né, nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus não, aliás, Deus Pai não fala no nome de Jesus, Não, não dá não detalhe. fala, não dá nenhum detalhe, né? Ali é a revelação primária, né, que vai crescendo aos poucos até chegar na própria Aí encarnação depois de chega em Cristo, né? Abraão, que as famílias da É, terra seriam benditas, a semente. Aí chega isso. Isaías, aí chega encarnação. Tem todo. Aí, né, tudo é progressivo. E além desse caráter progressivo na Bíblia, da revelação, tem esse caráter também complementar, né, que vários escritores têm ênfases diferentes, ministérios diferenciados, porque o trabalho de Deus, assim, Deus trabalha com a diversidade, né? Deus ele não trabalha com a uniformidade, né? Isso está muito presente ali quando Paulo fala dos dons espirituais. A igreja é uma diversidade, assim, são vários Pedro fala sobre a ministérios, multiforme graça, né? multiforme, graças de Deus. Então, essa é a ideia que a Bíblia traz o tempo todo. Quando Jesus fala da parábola dos talentos, né, que tem um lá que Uhum. recebe 5, tem um que recebe 3, tem um que recebe um. A questão, quando Jesus conta essa parábola, é para mostrar o seguinte: vai ter diferenças de ministérios, alguns vão ser mais produtivos do que outros, mas assim, isso não significa uma desigualdade, porque a fonte é a mesma, a fonte é o mesmo Deus, né? Então, assim, é a mesma coisa em relação a como a Bíblia foi formada, né? Você vê que o ministério de Paulo e de Moisés no Antigo Testamento foram os grandes destaques, né? Mas teve ministérios pequenos e igualmente importantes, como o de Amós, ou de Malaquias, ou do próprio Estevão, né? Que viveu pouco, mas teve um papel importante ali na própria conversão de Paulo, porque teve um impacto na vida de Paulo, né? Aquilo ficou presente na mente de Paulo ao participar da morte de Estevão, por exemplo. Na criação do sol e da luz, o Senhor disse, o maior, o menor. Mas ambos governam em seus momentos e brilham. O importante Isso é mesmo. brilhar, cumprir o seu papel. Ah, uma vez eu estava fazendo a live com o pastor César Moisés, e sempre tem os ignorantes, e como eu aprendi contigo, o camarada, na rede social, ele se torna uma pessoa antissocial. Ele chegou lá e escreveu esse negócio de ficar buscando poder para falar língua estranha, não tem nada a ver com a Bíblia. Ser cheio do Espírito Santo é caráter. Aí eu perguntei, na hora, eu perguntei assim, queridão, depende baseado em que texto, em que autor você está expressando ou baseando a sua expressão. Aí eu respondi a ele, pastor, professor, Fica à vontade. Você o está profetizando, né? pastor mestre, eu respondi a ele, se você pega o Evangelho de João,
você tem a liação do Espírito no novo nascimento, na consolação. Se você pega o Evangelho lucano, você vê o Espírito Santo capacitando. E quando você pega as cartas de Paulo, você vê o Espírito santificando. Então, é assim, né, pastor? Não é? Professor, Isso. vai se complementando. Vai se complementando. É engraçado que essa questão de João, quando ele trabalha o Espírito Santo, João já dá um destaque do papel do Espírito como substituto de Cristo, né? O vicário de Cristo, aquele que vai acompanhar a igreja na sua caminhada, né? Mas tudo é complementar, essa a riqueza da Bíblia, né? Quanto mais a gente mergulha, vai descobrindo essa diversidade e como ela se encaixa, como tudo isso está conectado e como isso ajuda na vida cristã como um todo, né? Tem que ler a Bíblia com humildade, né, pastor? Isso. Gutierrez? Nunca dizer assim, é isso aqui e acabou. Ela sempre vai estar nos surpreendendo. É possível construir teologia, então, a partir das narrativas? Sim, com certeza. Até porque a Bíblia, a maior parte da Bíblia, mais ou menos 70% da Bíblia, são narrativas. Então, assim, se eu disser que não dá para construir teologia em narrativa, estou jogando, né, 60%, 70% da Bíblia fora. Nós. Histórias? Histórias, né? Histórias. Você tem grandes livros históricos na Bíblia, né? Começando de Gênesis, próprio Êxodo, Eugene Peterson, pastor, Primeiro Reis. a mensagem? A mensagem, ele traduziu, né? Eu li um livro dele, não lembro o título, só sei que a frase é dele, essa palavra dele. Ele disse que a única coisa que toca a alma mais do que a história é a música. Sim. Sim, e é interessante isso porque quando a gente trabalha com conceitos concretos, com preposições, isso escapa logo da mente. Você ouve e escapa. Mas quando se conta uma história, aquilo marca, né? Quem é que não lembra? Mesmo a pessoa nunca pisou numa igreja, mas sabe a história do bom samaritano. Né? Então, Jesus, a maior parte do seu ministério foi contando histórias. São as parábolas. Então, a gente perdeu essa dimensão na tradição protestante, porque a gente acha que a pregação se resume apenas a explicações de preposições e tal. Mas Jesus, a pregação dele basicamente era contar uma história, né? Então, isso é muito lindo do ministério de Jesus. E é muito bonito também você ver, por exemplo, a pregação de Estevão, que é uma pregação longa, que é relatada em Atos, que ele vai contando várias histórias bíblicas, né? Você pega e termina em Cristo, você pega a própria pregação de Pedro também, ele vai apelar às narrativas, as grandes narrativas do Antigo Testamento. Joel. Então, assim, a ideia da narrativa é justamente grudar na mente. A gente tem que lembrar um fato interessante, que os evangelhos, eles foram escritos por volta da década de 60, alguns de 70, João mais próximo da década de 90. Então, entre a morte de Jesus e a construção dos evangelhos, a escrita dos evangelhos, se passou 20, 30 anos em que a igreja estava ali passando os ensinamentos de Jesus oralmente. Oralmente. Não era por meio escrito. E era contando história. Quem é doido era relembrando. Um negócio desse? Era relembrando as histórias, as parábolas de Jesus, a vida de Jesus, né? E assim, tem um trabalho. Se está ali Sim. registrado, foi inspirado, o Espírito preservou. Sim. Então nem o próprio Espírito Santo desprezou as narrativas. Correto. E outra coisa, muita gente cética, ateus que tentam desacreditar a Bíblia, diz o seguinte, que é impossível preservar histórias por meio da oralidade. Aí eles gostam de citar aquela brincadeira do telefone sem fio, que você começa ali com uma história e no final já está distorcida, né? Porém, há vários estudos interessantes que culturas orais, que são diferentes, a nossa cultura não é uma cultura oral, a nossa cultura é uma cultura letrada. É cultura. E agora a nossa cultura, além de ser letrada, ainda tem a tecnologia, que é uma memória à parte da nossa memória. Mas as culturas orais, que não tinham a letra, que não tinham o livro, que não tinham essa forma de gravar a memória, pessoas de culturas orais tinham uma memória muito superior à nossa. Porque usavam. Muito superior.
porque usavam o tempo todo. É questão de exercício mesmo, né? E quem faz um comentário sobre isso é um teólogo que recentemente morreu, o James Dunn. Ele fez um trabalho muito bom sobre isso. Ele vai mostrando, olha, esses 30 anos em que não havia nada escrito a respeito da vida de Jesus, a gente pode confiar plenamente. Por quê? Porque era uma cultura oral que passava a história com fidelidade, com muito cuidado de um para outro, né? Então é muito interessante você ver isso, porque quis Deus que por um período ali, por vários anos, a vida de Jesus, a comunicação da vida de Jesus dependesse apenas de histórias contadas um pelo outro, né? O que eu falo de Então, assim, forma irônica, o que eu falo de forma irônica é que esses tais ateus desprezam aquilo que está escrito há 2000 anos, ou que foi registrado, que aconteceu há 2000 anos, com as palavras de quem esteve há 2000 anos atrás, mas eles valorizam, né, esse negócio de que o mundo tem milhões e milhões de anos, explosões, aquelas coisas todas. Então, quem viveu e falou mente. Mas essas teorias de quem é do século, do nosso século, de 2020, fala a verdade. É interessante. É, o especulador sobre 1 milhão de anos tem mais valor do que quem estava lá E relatando viveu e a registrou isso, história. experimentou, né? Isso E é. o cara, em 2020, ele acredita nisso. É, Então, o você que o vê, né? camarada em 2020 fala sobre 1 milhão de anos atrás tem mais valor do que aqueles que viveram e registraram o que está escrito aí na Bíblia Sagrada há 2000 anos. Você vê que é mais implicância do que lógica, É né? mais, gostei, é mais implicância do que lógica. Então, professor, me ajude, nos ajude, qual o melhor método de interpretação para ler a Bíblia? Quando me fazem essa pergunta, eu costumo dizer que a resposta é a mesma quando alguém me pergunta qual é a melhor tradução da Bíblia. Todas que você puder ler, né? Eu também Então, respondo assim. assim, quanto mais você puder ler, melhor. É a mesma coisa em relação a método de interpretação. Há vários métodos, né? Há o método histórico-gramatical, histórico-crítico, há um método mais focado no leitor, há o método literário, há o método narrativo, que é muito próprio do literário. Tudo que a gente puder usar vai ajudar na interpretação. Vou te dar um exemplo. O método histórico-gramatical, que é o mais usado pelos evangélicos, ele é muito útil porque ele vai avaliar a história do período, o contexto daquele autor, o contexto de Paulo, o contexto de Lucas, o contexto de Mateus, por que ele escreveu e tal. Essa preocupação histórica é muito importante, né? Mas também o método histórico crítico vai trabalhar a questão da crítica das formas ou a crítica da redação. Eles vão estudar por que a redação está estruturada dessa forma. Por que o autor dá determinada ênfase a essa palavra? Por que a narrativa conta isso e não conta aquilo? Então, entender a estrutura da narrativa, entender a estrutura dessa história, também é muito importante para a tradução e para a interpretação. A mesma coisa quando a gente pega um método literário, porque no método literário vai observar a forma em si. Ou seja, não só as palavras comunicam, mas a forma como essas palavras foram colocadas comunicam também. Então, por isso que eu falo assim, a gente tem que usar todos os métodos possíveis. É bem verdade que é sempre mais fácil usar o método histórico-gramatical, porque tem várias ferramentas para isso, comparar o texto original, comparar o contexto histórico, mas quanto mais ferramentas a gente puder usar, mais rica vai ser a nossa leitura da Bíblia. Aí alguém até pode perguntar, até o método focado no leitor? Também. Porque assim, a gente tem que entender como que o texto chega na mente das pessoas. Porque quando você está pregando no auditório, ali tem uma senhora, ali tem um jovem, ali tem sei lá, um rapaz, e cada um vive num mundo completamente diferente, né? Tem uma visão de mundo completamente diferente. Então, a forma que eu prego, ou a leitura que eu estou fazendo da Bíblia, pode estar comunicando a cada um também de forma diferente, ainda que seja, né, o mesmo texto sendo estudado. Então, é interessante também analisar o receptor da mensagem, né? Então, tudo isso ajuda a estruturar a mensagem, a ler a Bíblia de maneira mais eficaz, né? Sendo nós, sendo os pentecostais conservadores na ética,
Como a hermenêutica pentecostal explica isso? Pois é, de maneira geral, os pentecostais são bem conservadores Hum, nas questões éticas, né? Nós somos contra aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo. E o que que a hermenêutica pentecostal explica sobre isso? Porque como o pentecostal tem uma leitura viva da Bíblia, ou seja, o que a Bíblia fala é fato, não se põe em dúvida, isso cria um caminho para uma ética, para uma filosofia mais conservadora. Tá? Então, é, a gente pode ter no meio pentecostal pessoas de uma visão mais liberal? Pode, mas sempre vai ser uma minoria, porque essa forma de leitura facilita uma visão mais conservadora de mundo. Né? Porque eu não estou trabalhando a perspectiva de Deus através de uma filosofia externa. Eu levo muito a sério o que a Bíblia mesmo diz. Se a Bíblia diz que a baleia engoliu o profeta, então eu vou acreditar nisso. Não vou ficar buscando teorias que explicam aí, eventualmente, uma possibilidade científica para isso, né? Então é muito legal essa forma que os pentecostais valorizam a Bíblia como um texto vivo, porque isso impede aquela leitura cética, que desconfia do texto. Então, essa leitura da Bíblia como um livro vivo leva a uma leitura de confiança. Eu certo. estou lidando ali com a voz de Deus. Então, essa reverência para com a Bíblia é muito, muito bonita, muito, muito boa de se ver na tradição pentecostal. Na tradição evangélica de modo geral, mas no meio pentecostal em modo especial, a gente vê muito isso, né? Ao ponto que há exageros. Né? Uma vez eu ouvi um irmão, ele falando, ele estava ouvindo um professor de física dizendo que não existe frio. O que existe é a sensação do frio. Aí ele, não, o frio existe sim, porque a Bíblia diz lá, usa a palavra frio. Né? Então, assim, aí você vê que tem esses exageros, mas esses exageros sinalizam, né, essa leitura que se leva muito a sério o que a Bíblia diz. Então, isso é muito importante na tradição pentecostal. Entendi. Um ponto que a gente deve ressaltar é o seguinte, pastor Eliseu, na história do cristianismo sempre houve movimentos carismáticos, que enfatizavam línguas, profecias, sempre houve. Mas nenhum sobreviveu. Na sua primeira geração, acabou. Por Hum, quê? primeiro. Porque, faltava a esses grupos uma valorização da Bíblia. Hum, Como, como eles se ligavam muito à questão carismática, dons, profecia, tudo isso, eles iam se fanatizando e virando seita. E aí iam sendo expulsos da igreja. O movimento tem base pentecostal escriturística, é aceita. é. E o movimento pentecostal foi o primeiro movimento carismático na história da igreja que permaneceu por várias gerações. A gente já está na quarta ou quinta geração do pentecostalismo. Por quê? Porque os pioneiros pentecostais tinham essa preocupação. A gente vai ter dom, a gente vai ter profecia, a gente vai ter língua, mas de acordo com a palavra de Deus. Equilíbrio. Sabe? Equilíbrio. Então, esse equilíbrio que o William Seymour tinha, o William Durham tinha, outros pioneiros, Donald G., vários pioneiros pentecostais tinham, é que possibilitou de hoje, aqui em 2020, eu e você, a gente está falando de pentecostalismo. Porque senão ele teria morrido lá em 1908. Já teria acabado. E graças a Deus não acabou por isso. Aleluia. E promete, né? E promete continuar. Né? No seu livro, você também comenta sobre os problemas do legalismo. Qual é a origem do legalismo? Pois é, a origem do legalismo muitas vezes tem a ver com uma interpretação pobre do texto bíblico, mas é interessante que a principal causa do legalismo, para quem não sabe o significado disso, legalismo é aquela mania de proibir tudo, né? Proibir o que a Bíblia não proíbe. Tem isso. Em essência, é isso o legalismo. Mas é interessante que tem muito a ver com uma questão social. Na história do cristianismo, todos os grupos mais pobres, mais vulneráveis na história do cristianismo, eles tiveram tendências legalistas. Por quê? Quando você vive uma vida que você não tem acesso a cinema, a teatro, a diversão, a isso e aquilo,
é mais fácil condenar, entende? Ah, isso é do diabo, isso é do mundo, porque a pessoa não tem acesso. Isso aconteceu com a Assembleia de Deus. No início, a Assembleia de Deus era composta basicamente 99% de pessoas muito pobres. Então, tudo se condenava, tudo era do mundo, né? Ir para o cinema era um grande pecado, Se por Deus não exemplo. nos deu, se a gente não tem, é porque Deus É, não deu. Se Deus não deu, é porque Ele não quer. Se Ele não quer, porque é é, pecado. é porque é pecado. Aí o que que foi engraçado? Conforme os crentes foram evoluindo, estudando, ficando um pouquinho mais com dinheiro e tal, aí foi entrando numa escola melhor. Aí o coleguinha lá, puxa, o coleguinha vai para o cinema, vai para o teatro, e o crente não vai. Aí entra o conflito. Aí começa, né, a inquietação. E é por isso que foi se abrindo muitos costumes e tradições que eram tão sérias no nosso meio, né? A gente tinha um tempo atrás na Assembleia de Deus, há 20, 30 anos na Assembleia de Deus, que uma mulher cortar o cabelo era o fim do mundo, que tinha gaveta de ouro no céu, né? Aquela coisa assim, guardando o cabelo das irmãs. Então tudo isso foi passando conforme a evolução financeira, inclusive, dos membros da igreja, né? Então, assim, muitas vezes a gente acha que o legalismo é um problema apenas de leitura, e também é um problema de leitura É bíblica, também social. mas social, né? A gente pega o próprio Tertuliano, que foi um pai da igreja, e ele era muito legalista. Ele tinha essas visões, assim, ele condenava a Não, eu maquiagem, comecei a condenava... pregar em Ilhéus, Bahia. Meu pai, uma vez eu vinha da escola, meus irmãos estavam jogando bola na rua. Eu não podia. Aí o irmão meu gritou, chuta aí, Zé, para devolver a bola, né? Tinha saído. Aí eu devolvi a bola. Meu pai de casa fez assim, ó. E eu fui, meu irmão, quando eu atravessei a porta, sentado nas costas. Então, eu cresci nesse meio, muitas mensagens minhas, por muito tempo eu fui legalista. Então, é aquele tipo de mensagem que você abre Efésios do 4 ao 6. Não ande, não faça, Sim, não diga. Mas você precisa colocar as ordens de Deus em cima de indicações. Aí você não pode ler Efésios do 4 ao 6. Você tem que ler Efésios do 1 ao 4. O que nós sim, somos, primeiro, o que você é em Cristo, quem você é em Cristo, o que Ele te fez na sua vida. A sim, partir disso, a Bíblia mostra como a gente deve se comportar. Aí sim, você tira a mensagem do legalismo. Se torna, né, sim, pastor, uma mensagem com preposições em cima de indicativos. Como Deus, por Deus ter feito isso na minha vida, eu vou andar conforme o meu chamado. Como disse sim, Paulo, andeis de modo digno da vocação como fosse chamado. A mensagem legalista não. Só diz não faça, não faça, não faça, não faça. Ao invés de apresentar o poder do Espírito Santo, a graça de Cristo, capacitando o homem para isso, né, pastor? sim, Professor, sim. Você tá ouvindo um vídeo atrás aí, alguma coisa? Não? Não, tá subindo um som aqui. Estranho. Pode ser algo do meu celular. Mas estão me ouvindo bem, né? perfeito. Beleza. Ah, você está fazendo um Então, grilo? Barulho não, de estou grilo? ouvindo como se fosse um vídeo de entrevista, alguma coisa assim. Não, não. Não? Ah, tá bom. Então, Essa eu aqui é vou boa. depois Que eu vou perguntar investigar. agora, essa é boa. Pode, vai. No livro você também fala sobre a teologia da prosperidade. Essa teologia é pentecostal? Porque não detona nós. Não é pentecostal. A teologia da prosperidade, ela nasce na década de 70, né? E ela começa nos Estados Unidos, pregadores que começam a enfatizar essa coisa que você tem que entregar o dinheiro para Deus te abençoar, tudo isso. Mas por que ela não é pentecostal? Se você pega todos os escritos a respeito de sofrimento, lá do início do pentecostalismo, a ênfase é sempre no sacrifício. A ênfase é sempre naquilo que, ou seja, é o reino de Deus, é aquilo que eu vou ganhar na eternidade, não é aqui, não é agora. Você vê isso muito presente na harpa cristã, né? Sim, Infelizmente, infelizmente há hoje pregadores da prosperidade no nosso meio pentecostal, sim. mas essa teologia, entre aspas, não tem origem no nosso meio, tá? Essa teologia vem do meio neopentecostal,
Outro ponto a ser destacado, que quando ela chega no Brasil, as primeiras pessoas que combatem a teologia da prosperidade foram pastores pentecostais. Tá? Você pega ali o É uma pastor Paulo injustiça Romeiro, carimbarem a gente. é muito injusto. Quando você pega ali os Paulo Romeiro, Ezequiel Soares, o próprio Antônio Gilberto, grandes nomes do pentecostalismo combateram a teologia da prosperidade, né? Então, assim, eu fico muito chateado quando se tenta fazer uma associação direta É, entre teologia da prosperidade. Ou uma vez eu ouvi uma pregação de um reformínio, né, em que ele dizia, é formadinha. reformadinho, que ele dizia isso, que a teologia da prosperidade era uma heresia de origem pentecostal. Sim, Isso é uma grande eu vi. injustiça, uma Deu grande vontade de injustiça. pegar Né? ele, meu irmão, que não deixou eu falar o nome dele. Então, assim, e você vê e é um pastor, tal, de uma importante Sim. igreja, falar isso, eu fico triste porque é injusto, é errado, você não deve Professor, atribuir você não vai alguém ver comentário meu em YouTube de ninguém, mas eu deixei meu comentário no canal desse cara. nesse, né? É, tinha que pelo menos estudar 30 minutinhos a mais. Porque até para Sim, falar de seu inimigo, você tem que pesquisar, conhecê-lo, se sim, for inimigo. Entendeu? sim, Ou então, correto, se estudou depois, se retrate. Venha sim, publicamente, se retrate, porque o que ele falou se tornou público e é uma injustiça. sim. Minha última pergunta, através da sua vida e do César Moisés, eu conheci esse camarada e que capacidade extraordinária. Fala para Sim, nós sobre o irmão que prefaciou o seu livro, Robert pois Mendes. é, Robert Menzies. Ó, eu recomendo muito, para mim, pastor Eliseu, é o teólogo referência, é aquele que mais me influenciou no pensamento mesmo, de modo geral, aí, sobre teologia Só li você e pentecostal, né? César Moisés falando sobre ele. Eu vou ler o primeiro livro dele, eu vou começar amanhã. Amanhã, né? O livro Glossolalia, dele né? que eu... tem o Glossolalia, que foi publicado o mais recente aí pela editora Carisma, Tem um mas a copo CPAD, vermelho é a, aqui. C, a CPAD tem o vermelho, que é o Pentecostes, Isso, que quero ver. eu até recomendo que se comece pelo Pentecostes e, Então vou seguir sua recomendação. é, e depois vai para o Glossolalia, porque o Pentecostes ele faz um comentário geral sobre a teologia Você tem ele aí, a pentecostal. capa para nós? Eu tenho. Deixa eu só pegar aqui. E aí, pessoal, gostando da aula? Que aula top, hein? Aqui, ó. Deixa eu tirar os comentários para a gente ver essa capa mais bonitinha. Como é que você vai ver? Pentecostes, Robert Menzies, né? Olha que capa linda. Meu Deus, que Muito capa bonito. linda. Então, recomendo bastante. O Robert Menzies, ele é doutor em teologia pela uma universidade importante na Escócia, e ele foi orientado no doutorado pelo teólogo metodista Howard Marshall, que é um cabeção da teologia bíblica, né? E já morreu, já falecido, tem obras até em português do Marshall, e ele foi aluno. E o bonito de ver na história do Menzies é que é um doutor em teologia, numa importante universidade europeia, né? Estudou também no Fuller, nos Estados Unidos. E aí ele foi fazer o quê? Foi ser missionário na China, né? Hoje ainda é missionário na China, dá aulas nas Filipinas. Então, assim, é muito bonito de se ver isso, né? Porque é a essência do que eu acho que deve Sim. ser a teologia pentecostal. Uma teologia rígida, acadêmica, muito bem pesquisada, mas que tem prática, né? Que vai lá para a favela, que vai lá para o lugar mais difícil, pregar e trazer a mensagem do Evangelho, né? Então, para mim é um modelo aí de pregação e de modo de ser de teólogo pentecostal, né? Por isso que eu recomendo bastante. O senhor tem como colocar a câmera para frente para captar o livro melhor, porque ele Para vem ao frente? contrário para nós. Agora a câmera do seu celular, um exemplo, assim, Ah, ó, tá, vira para lá, ó. para mudar, né? Para os Deixa irmãos eu só tirarem um ver. print. Não, faz o seguinte, melhor, não faz isso. Tá. Irmãos, ele vai postar os livros que ele Isso, indica lá no Instagram dele. correto. Boa. Aí você vai lá no Instagram, já passa a seguir o professor Gutierrez
Lá tem uma gama de livros que ele indica. Não Boa. tem, professor? Tem. Tem até uma postagem que eu indico 30 livros lá. Sério? Tá nos destaques ou tá em postagens antigas? Não, não está no destaque, mas eu vou compartilhar essa postagem lá nos stories. Isso, ok. Outra coisa, aproveitando o ensejo, o seu curso já encerrou ou só vai ter plano de reabrir? O curso para acompanhar ao vivo já encerrou. Só que quem quiser fazer, ver as aulas gravadas, é possível ainda. Gente do céu, eu estou Ó, o pastor Eliseu está acompanhando. Aí vão ser 4 aulas, que já estão gravadas, 4 aulas de 1h30, mais material escrito, né? Pelo menos aí umas 30 páginas de material escrito. E aí, quem tiver interesse, escreva um e-mail, que é curso Teologia Pentecostal, tudo junto, curso Teologia Pentecostal, @gmail.com. E aí você mande o seu... Pentecostal. @gmail.com. E aí você... Aí manda um e-mail com seu nome, seu WhatsApp, que aí eu vou mandar as instruções de pagamento do curso. Você pode pagar pelo cartão, boleto. Pode falar por isso, pastor? É barato demais. R$50 apenas, pessoal. É de graça, assim, R$50 é 2 lanches do McDonald's, né? Você paga esse curso aí. O único tá? valor, né, professor? O único valor você paga, você já tem direito a esse curso. Curso Teologia Pentecostal, @gmail.com. Mande lá seu nome, seu WhatsApp, aí eu já mando as instruções de pagamento, aí você pagando, eu já mando os links das aulas e o material escrito também. Ó, já tem aluno aparecendo aí dizendo que foi muito bom o curso. Graças a Deus. Então, muita gente gostou. Meu pedido vai pular no seu store os seus 2. Os livros? De seus e Robert Menzies. Esses 2 que a gente citou aqui, Pentecostes e Glossolalia. Tá bom. Tá bom? Faremos isso. Professor, muito obrigado. Vai ficar salva essa live, tá bom? Tá bom. E a gente depois te passa também, se quiser colocar no seu canal. Ou no seu... Vou colocar lá no YouTube. Tá bom. Mas foi um prazer, pastor Eliseu. Sempre bom conversar com você. Obrigado, O pastor Eliseu, para mim, tem sido uma bênção, porque é muito raro ver uma pessoa na posição dele, como pregador, que tem exposição, que tem muitos seguidores, que quer ajudar pessoas que são mestres ou teólogos ou tal, a ter mais divulgação. Sim. Então, assim, parabéns, pastor Eliseu, por isso. Obrigado, você tem feito isso com o César, você tem feito isso comigo. Eu agradeço muito, porque muita gente que talvez nunca conhecesse o nosso trabalho está conhecendo por meio de você, né? Então, eu recebo muita mensagem, ó. Fui no canal do pastor Eliseu, no Instagram, gostei do seu trabalho, então eu fico muito feliz, porque é isso, a gente tem que cooperar para o crescimento do reino. Professor, tanto você quanto o César são respostas de orações que eu fiz a Deus. Eu falei, Senhor, me aproxime de teólogos. Eu andei muito com pregadores e eu cansei. Eu cansei do tipo de assunto de pregador itinerante que não tem compromisso com ceia, não tem compromisso com igreja, é muita ostentação, só fala de carro, só fala de agenda, carro. Falei, eu não quero falar de teólogo, porque os contatos que eu tive com teólogo é Bíblia, é livro, Bíblia, é livro. Então eu amei ter a sua amizade, amei ter a amizade do César. Amei a vida de vocês, amo a vida de vocês, as postagens de vocês, a história de vocês. Eu quero que a minha geração seja impactada pela graça que Deus tem dado a vocês. Muito obrigado. Amém. Até a próxima. Deus abençoe. Amém. Um abração, meu irmão. Tchau, tchau.